E aí, pessoal do oitavo ano, tudo certo por aí? Espero que sim, hein? Porque nós teremos neste momento a nossa revisão da unidade 2. Né? Eu sou o professor Jefferson, a gente vai relembrar algumas coisas que nós vimos aqui ao longo das nossas aulas de geografia dentro da unidade 2. Essa aqui é a aula 20, portanto, já tivemos aí algumas aulas onde a gente vai retomar algumas informações que nós vimos aí ao longo da unidade 2, que tratou sobre várias coisas relacionadas às relações entre os países, né, todas as situações. Então vamos lá para a nossa revisão. Pessoal, na superfície terrestre, cada país, né, cada grupo de países, eles têm que interagir de alguma forma. Há séculos atrás, né, alguns períodos mais históricos antigos, né, as relações elas eram muito na base da exploração, da retomada, do conflito. Isso ainda acontece, mas hoje em dia os países, a gente vê mais ou menos, a grande maioria deles, já está tudo organizado. O tamanho deles é daquele jeito, os governos são organizados daquele jeito, as pessoas que vivem naqueles países, em todos os países, têm características de cultura, etnia, específicas de cada país, né? Então cada organização ali tem a sua relevância, né, para a história daquela comunidade, daqueles grupos ali dos países. É por isso que hoje em dia existe a necessidade de ter uma conversa entre os países, alguns acordos têm que ser feitos ali entre os países para eles continuarem melhorando de alguma forma. É por isso que na geografia existe uma área da geografia que estuda as relações entre os países. E eu falo relações não necessariamente no sentido positivo, né? Mas na parceria, né? Acordos, resoluções diplomáticas, mas também no sentido negativo da coisa, né? Conflitos, guerras, né? Resoluções de negativo, prejuízos que alguns países possam ter. Essa é a área que a gente chama de geopolítica, né? Que a gente vai ver agora nesse momento aí da nossa revisão. A geopolítica, pessoal, é uma área da geografia que estuda as estratégias dos diferentes estados ali. Como é que eles vão administrar o seu território para poder garantir ali a melhoria de vida da sua população e, mais ainda, como que esse estado, né, como que esse país, ele vai se relacionar com os outros países. A gente sabe que nem não dá para ficar sozinho. Os países que são sozinhos, para a comunidade internacional, eles não conseguem ter muita abrangência, não conseguem ter muita relevância. O que tem sido importante hoje em dia? Que os países tenham, como a gente vai ver na próxima tela, uma política externa bem ali organizada em um país, né? Então, um país ele tem que ter estratégias geopolíticas para poder se relacionar primeiro com seus vizinhos, para se relacionar com os países de outros continentes, para se relacionar com países que são concorrentes, né, em alguma coisa, né, em alguma produção econômica que produza, né, e até mesmo quando o governo de um país tem regras, tem leis diferentes do seu. Né? Então, um país como o Brasil, países como países europeus, Estados Unidos, enfim, existem, né, profissionais dedicados a isso, a tratar as relações internacionais, sempre no sentido de valorizar o seu território, valorizar o seu próprio país, garantir com que o seu país seja ouvido, seja respeitado nas suas necessidades ali, né? Mas ao mesmo tempo sem ferir a soberania do outro, sem passar por cima dos interesses dos outros. É sempre no sentido de ser um acordo. Hoje em dia, essa aula está sendo transmitida em 2024, existem alguns conflitos muito sérios ali no Oriente Médio acontecendo, né? Existem conflitos entre Rússia e Ucrânia, né, acontecendo também. Tudo isso porque, ao invés da diplomacia, esses países estão indo para o confronto, estão enfrentando, estão querendo dominar determinadas áreas, e os motivos são deles. Segundo esses países que estão atacando, né, realizam algum tipo de ataque contra os seus países vizinhos, o argumento é que eles estão defendendo a própria soberania deles, né? Esse que é o argumento. Então, só que para a comunidade internacional, conflitos armados, ataques, terrorismo, enfim, tudo isso não é bem visto, né? Não pode ser essa a resolução para situações geopolíticas no mundo, né? Por isso que nos noticiários aí a gente vê esses países se enfrentando, geralmente é porque um deles, né, ou os dois ao mesmo tempo, envolvidos, né, estão desrespeitando regras diplomáticas internacionais.
É basicamente isso que a geopolítica estuda. O que está acontecendo de positivo e o que está acontecendo de negativo. A gente estudou ao longo da unidade 2, pessoal, que existem alguns termos específicos quando a gente estuda a questão da geopolítica. Do que a gente é formado? Né? Como que a gente aqui, todos nós aqui, o que rege as regras que regem aqui a nossa vida? Né? Por que a gente não pode fazer qualquer coisa, né, que a gente queira por aí? Porque existe toda uma organização. A gente vai relembrar aqui, pessoal, esses termos que estão relacionados ali, para a gente tentar diferenciar eles um pouco do que acontece no nosso país, como o Brasil, por exemplo. Vamos começar vendo lá o número 1. Todo país, gente, todo estado é composto por um povo. O povo é basicamente quem mora naquele território, quem vive naquelas áreas ali, né? Povo brasileiro, povo canadense, né? Povo japonês. São as pessoas que estão dentro daquele território. Podem ser pessoas que tenham etnias diferentes, características culturais diferentes, mas são brasileiros, né? Estão dentro, ocupando ali o mesmo espaço. Voltando aqui para a nossa coisa, e nós temos na nossa estrutura aqui, né, com os termos, conceitos importantes para a geopolítica, tem aquele outro termo. Esse povo, ele está dentro de um território, né, como a gente está vendo aí, que é justamente a área, né? A área na qual tem ali, é governado, o Estado está presente, e essas pessoas elas vivem dentro daqueles limites. Um território, ele tem limites que podem ser naturais, ou é um rio que corta um país e outro, ou é um limite artificial mesmo. A latitude, a longitude tal é onde acaba o Brasil. E aí a latitude e longitude tal é onde começa o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, enfim, né? Pessoal, o povo em um território, quando eles estão presentes, unidos, organizados, né, eles formam ali uma nação. Né? A nação, pessoal, como a gente vai ver aqui, é quando esse povo que tem características culturais em comum, que eles se identificam enquanto do mesmo grupo, e eles estão dentro de um território, eles têm laços culturais, históricos entre si, então está formada ali uma nação, né? Nação brasileira, pessoas que são brasileiras, se identificam com a cultura brasileira, estão presentes no território brasileiro e fazem parte da nação brasileira, assim como o Canadá, assim como o Japão, né? Pessoal, uma nação, ela é governada, ela tem alguém que organiza essa nação, certo? Então, nós temos aí dentro de um território, né, dentro ali desse grupo, ele tem a organização de governo. É a forma como esse povo está sendo organizado politicamente, juridicamente, né? No caso do Brasil, nós vivemos numa democracia, onde tem 3 poderes, né? Poder legislativo, que são os deputados, senadores e tudo mais, que organizam as leis, né? Nós temos o poder executivo, que é o presidente da República junto com os seus ministros, né? E eles atuam, né? Eles agem na população, né? As regras, a forma de governar, as relações internacionais com os outros países, né? Sempre tentando melhorar a vida da população e não piorar, né? E o poder judiciário, é o terceiro poder, também é um poder, né? É ele que guarda as leis daquele país. Se o presidente da República estiver falando coisa por aí, coisa errada, coisa que fere a Constituição, o poder judiciário está ali para frear. Se a Câmara de Deputados quiser votar uma lei, né, que fira, né, prejudique alguma minoria social, por exemplo, o poder judiciário está ali para dizer, olha, isso não pode porque todo brasileiro é igual perante a lei. E não pode ter lei que discrimine pessoas, né? Então o poder judiciário tem esse poder. E o contrário também acontece. Se algum juiz do judiciário tomar alguma atitude baseada na lei que, ao ver, né, desses poderes aí é incorreto, tem todo um procedimento também para fazer esse tipo de verificação. Então são 3 poderes que se organizam. Aqui no Brasil é dessa forma, mas em outros países tem outras formas de governar, viu? Tem ditaduras, tem as teocracias, né, que são pessoas religiosas que governam o país. Uma lei religiosa vira lei no país, né? Aqui no Brasil e no mundo ocidental em geral tem essa separação, né? O que é lei dos homens é lei dos homens e o que é lei de pessoas que acreditam nessas coisas vale só para dentro da igreja dessas pessoas aí, né? Não pode valer para a lei das pessoas em comum, né? Que tem religiões diferentes. A teocracia não. É o que o ser superior em que eu acredito disse, que alguém escreveu, é o que vai estar valendo, né? Por isso que tem muitas diferenças nos governos ali. Hoje em dia ainda existem algumas monarquias, né? Rei, rainha, né? Aquela pessoa ali que tem o poder, né, de definir certas coisas, né? Tem toda uma... E tem ditaduras também, né? Pessoas que decidiram que são os chefes e mandam, e quem não obedecer
é lamento, né? Pessoal, a nação que tem uma organização de governo, ela forma um Estado-nação, né? É toda a estrutura, como a gente está vendo aí, né, agora, é essa nação que ocupa esse território e que se organiza. A soma daquilo tudo que a gente falou forma um Estado-nação. O Estado-nação, como a gente vai ver, tem o país e tem o Estado, né, formado por isso. Um país é a área onde esse povo, como a gente vai ver, tá vendo aí na tela, né, é a área onde esse povo ali está organizado, é onde esse Estado atua, né? O Estado brasileiro atua no território brasileiro, né? Governado nessa área, por isso que a gente fala que cada país tem sua organização, né? O Estado, como a gente falou, o Estado brasileiro é essa estrutura, né? Como a gente está vendo aí agora na próxima tela, né? É toda essa organização política na sociedade de um país que forma ali as regras da qual a gente vive. É por isso que a gente não pode fazer qualquer coisa aqui no Brasil, né? Como a gente falou, e alguns pensadores também falam a mesma coisa. Uma democracia, como é o caso dos países ocidentais, é um regime onde você não pode tudo, porque existem as leis. Um regime onde se pode tudo se chama democracia, ditadura, né? Teocracia, autocracia, onde a regra vem ali, né? Direto. Na democracia não, existe um conjunto de leis jurídicas ali onde delimita, né, onde começa e onde termina o direito de cada um. Beleza, pessoal? A gente vai relembrar agora que mesmo com as estruturas, as organizações de cada país, né, cada um tem a sua organização específica, ainda assim tem país que não quer respeitar determinada soberania de outro país e acaba entrando em conflito. Aqui na América Latina isso aconteceu em algumas situações, né? Ao longo da história da América Latina ocorreram algumas situações, principalmente com relação à demarcação de território, né? Muitos países vizinhos do Brasil eram de posse da Espanha, eram colônias da Espanha. E aí, no momento que elas se tornam independentes, aconteceram ali algumas tensões nas fronteiras entre os países, que algumas delas, inclusive, continuaram durante um bom tempo, né? Na próxima tela tem aí essa situação ali da independência, né, que a gente mencionou. Então as fronteiras, e o Brasil teve um ou outro caso ali, né, Paraguai, Uruguai, a questão do Acre, né, e só, né, que teve a participação do Brasil. Mas de maneira geral o Brasil ele participa dessas coisas sempre como mediador, né, em grande parte dos casos, né, pelo menos com governos federais que se preocupam com isso, né. E aí a gente tem um exemplo que a gente vai relembrar agora de área de conflito na América Latina, que são das Ilhas Falkland, ou Ilhas Malvinas, para os argentinos. Tem isso, ainda tem isso, né? As Ilhas Falkland são essas que estão aparecendo aí em laranja na tela de vocês, né? Um conjunto de ilhas que fica ali perto da Argentina, geograficamente falando, é um território que, a princípio, era para ser da Argentina, né? Mas o que, historicamente falando, é uma área que geograficamente falando pertenceria à Argentina. Mas na próxima tela, a gente vai ver aí na próxima tela que pertence ao Reino Unido até hoje. E desde há muito tempo, né, se argumenta por parte da Argentina que os ingleses chegaram aí contra as regras estabelecidas, por exemplo, lá no Tratado de Tordesilhas. A gente já estudou sobre isso lá em História, não é? A divisão ali da América entre Portugal e Espanha. As áreas onde ficam a Argentina e as Ilhas Malvinas eram para ser de posse da Espanha e, consequentemente, da Argentina depois que se tornou independente. Mas a Inglaterra acabou ocupando, colonizando essa área e o argumento dos ingleses é esse, é de autodeterminação mesmo, né? Chegamos aqui, colonizamos aqui, então é nosso, acabou, né? Como não tinha ninguém, então é nosso. Na próxima tela a gente vai ver ali que o Reino Unido, inclusive, tem outras ilhas de posse, tem 14 ilhas, na verdade, que é de posse do Reino Unido, mas tem algumas ilhas aí, como é o caso da Geórgia do Sul, de Sandwich do Sul, e aí, como a gente falou, tem até aí na próxima tela, né, a Argentina, mesmo perdendo esse território, mesmo tentando aí reivindicar, o Reino Unido, né, que a gente conhece bastante como Inglaterra, continua com essa posse. A Argentina ocupou aquelas áreas lá durante um período, mas depois foi retirado, voltou aí a posse do Reino Unido. Lá em 1982, como a gente vai ver aí na próxima tela, houve um interesse da Argentina de ocupar essas áreas. 82 era a ditadura na Argentina, né? Então essa necessidade, né, de controle, expansão é muito comum de ditaduras, é muito comum de governos assim muito conservadores, né, muito militantes nesse sentido, né? Então houve essa necessidade de resgatar, né, as Ilhas Malvinas, mas
Eles conseguiram durante um tempo, mas o Reino Unido, a líder da época, né, a Margaret Thatcher, né, enviou tropas do Reino Unido para as Ilhas Malvinas e acabou, né, como a gente pode ver na próxima tela, acabou derrotando a Argentina. Voltou todo mundo, né, as tropas foram mandadas de volta e o Reino Unido recuperou todas essas áreas ali. Hoje em dia, pessoal, ainda é assunto, por incrível que pareça, né? Ainda é um assunto. O presidente atual da Argentina já veio com essa história aí, né? Ele foi eleito recentemente, o Javier Milei, e ele tem aquele perfil de governo mais assim, né? Reacionário, né? Um governo assim que é mais de enfrentar, né? Não é aquele governo assim com características mais mediadoras, diplomáticas, né? Quando a gente fala de relação internacional, né? Mas a verdade é que as pessoas que vivem lá nas Ilhas Malvinas são pessoas vinculadas à Inglaterra, né, ao Reino Unido. Né? Em 2013 foi feito inclusive um referendo e a maioria das pessoas quer que aquela área continue sendo do Reino Unido. Então, pelo menos com relação à autodeterminação, com relação ao povo, né, as pessoas preferem se considerar como Reino Unido. Né? Então, a situação política daquele ponto do planeta é essa. Né? A Argentina está ali, né? Não é nem a Argentina, né? O líder, né? Tá lá esbravejando, né? De que quer se recuperar, quer não sei o quê, né? E tal. Mas uma coisa é um líder político falando, né? Outra coisa é a estrutura diplomática, a estrutura política daquele governo, as relações internacionais daquele governo, e a comunidade internacional também, né, que acaba pressionando também para que esse tipo de conflito não ocorra. Gente, esse tipo de mediação desse caso das Malvinas e de todos os outros casos, geralmente é mediado por um órgão muito importante, que é a ONU. Vamos relembrar aí, a Organização das Nações Unidas foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para evitar que as injustiças, que as mortes, que as situações muito dramáticas acontecidas ao longo da Primeira e da Segunda Guerra também, na Segunda Guerra principalmente, não acontecessem de novo. Né? A meta da ONU é garantir a paz e a segurança internacionais. A ONU ela já é reflexo de uma tentativa ali, né, da Liga das Nações, mas a ONU está até hoje. Na próxima tela a gente vai ver ali que a sede da ONU é em Nova York, né, cerca de 193 membros, e a busca da ONU e dos órgãos da ONU é de justamente aquilo que a gente falou, né? Resolver de maneira pacífica os conflitos, defender os direitos humanos, garantir o desenvolvimento social e econômico dos países, sempre com diálogo, sempre com moderação, sempre com mediação, né? E não como alguns outros governos que não obedecem resoluções da ONU fazem, né? Fizeram ao longo do tempo. Inclusive até os Estados Unidos, os próprios Estados Unidos desobedecendo, né, regras da ONU em algum momento da história. A ONU ela é dividida em alguns setores, né? Nós temos aí o Conselho de Segurança, que está muito atual, né? Tem aí muitas resoluções que alguns países não conseguem atender. A Corte Internacional de Justiça, o Conselho Econômico e Social, o Secretariado e a Assembleia Geral são exemplos de setores atuais, os principais órgãos da ONU. O Conselho de Tutela está ali, como nós já mencionamos, ele não está mais atuando porque não existem mais países que estão sem governos. Né? Então esse departamento aí não está ativo, mas os outros estão funcionando. Pessoal, a gente também comentou com relação, ao longo aqui da nossa unidade 2, da importância dos grupos, né, dos movimentos sociais na América Latina. Ora, muita pobreza, muitas pessoas que têm necessidades ali, e isso acaba exigindo com que as pessoas busquem melhorias, né, busquem ali serem ouvidas. Né? A gente mencionou até nessa aula aí, nessa imagem aí que mostra mulheres se manifestando na rua contra o feminicídio. Né? Um coletivo se organizou para protestar contra o assassinato de mulheres, né, por motivos diversos. Né? E essa é uma causa de movimento social. É formado por grupos de pessoas que lutam por determinada causa, seja de maneira independente ou a partir de organizações não governamentais. A gente vai continuar verificando aí, né? Novas informações agora com relação aos movimentos sociais, né? Que eles estão baseados ali
em vários elementos, né? São várias situações da sociedade que os grupos, os coletivos, os movimentos sociais, eles acabam se dedicando, né? A gente vai rever agora aqui alguns desses movimentos, né? Como é o caso, por exemplo, os movimentos relacionados à reforma agrária. Tem grupos ali, a gente até mencionou nas nossas aulas sobre o MST, né? O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Federação Agrária Nacional na Bolívia, que busca essa coisa de atender a população do campo, de evitar a desigualdade, né, ali na produção agropecuária, né? Às vezes a gente querendo trabalhar, mas que não tem terra e aí não consegue atuar para gerar renda, né? Enfim, vamos continuar verificando outros movimentos sociais relacionados à habitação aqui na América Latina, né? O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né, também buscando, né, acesso a moradias, Movimento Sem Teto do Centro, e a união dos movimentos de moradia são exemplos de grupos, né, de coletivos que estão sempre ali atuando, né? Outro elemento ali é o emprego, pessoas que tentam ali atingir os trabalhadores que estão aí sem emprego, né? Frente dos Desempregados, Eva Perón, Movimento dos Aposentados na Argentina e a Central Operária Boliviana, né? Aqui no Brasil tem até a coisa da CUT, né, a a questão dos trabalhadores também, né? Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando ali, né, de cidadania, a gente está falando da questão de imigração, de receber imigrantes num país, né? A gente está falando de áreas de conflito, que por algum motivo tem civis ali, pessoas que não estão relacionadas ali com a guerra, então as pessoas acabam utilizando, né, com apoio da ONU, enfim. Mas a gente tem aqui alguns exemplos, a Comissão Pastoral da Terra, a Voz da Praça de Maio, na Argentina, alguns exemplos dessas atuações ali que tratam de cidadania, né, de dignidade, direitos humanos, enfim, pessoas que atuam nesse sentido. A gente também tem ali a questão dos direitos dos povos indígenas, né, que é outro grupo que sempre luta ali com relação à sua garantia da sua cultura, né? Temos aqui alguns exemplos, a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, a Confederação de Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana, né? Também, o Movimento dos Mapuches na Argentina, no Chile também, o Movimento Zapatista no México, né, que também agregou essa questão indígena, e aqui no Brasil a gente tem também, né, movimentos, até no Congresso a gente chega a ver também muitos coletivos brigando por isso, né? A gente sabe que no Brasil é uma minoria e que foi cada vez mais devastada, mas a luta ainda está aí. Tem muitas pessoas, inclusive o governo atual aqui no Brasil, né, criou o Ministério dos Povos Originários, que vão tentar trazer visibilidade, está tentando trazer visibilidade aí para esses grupos de pessoas, são pessoas que fazem parte, né, da sociedade brasileira. E a gente tem outras causas ali, né, para finalizar essa nossa revisão, com outras causas relacionadas, por exemplo, à questão do meio ambiente, né, a questão da erradicação do trabalho infantil, também, que por incrível que pareça ainda existe, questão da educação de qualidade para todos, né, busca de acesso a materiais, acesso à alfabetização das pessoas, das crianças, enfim. Proteção às pessoas idosas, né, que é outra situação, né, que vai ficar cada vez mais dramática no Brasil, assim como já é em outros países do mundo. E a questão dos direitos das mulheres. Tem outras causas também, a questão dos direitos das mulheres, a questão da população afrodescendente, população LGBT+, população das pessoas com deficiência. Então todas essas pessoas, elas são consideradas por uma sociedade assim muito rígida, né, como pessoas de segunda categoria, por incrível que pareça, né? São pessoas consideradas até baseadas em coisas que ouviram, né, dos seus antepassados ou de outras coisas aí, que são pessoas de que não têm importância para a sociedade, quando na verdade são pessoas iguais às outras, né? E aí esses coletivos, esses movimentos, eles buscam trazer respeito, serem ouvidas, né, para serem observadas por esses governos. Aí depende muito, né? Se um governo no Brasil ou em outro país ele está preocupado, né, com as demandas sociais, de atender pelo menos de alguma forma, pelo menos com a fala, né? Ou se quando é um governo que fala que não está nem aí, né, que não é problema não sei o quê, é problema da própria pessoa. Depende muito do tipo de governo, né? No Brasil, na Argentina, na Venezuela, na França, na Alemanha, qualquer país que seja, nos Estados Unidos principalmente, né, inclusive em período eleitoral isso aparece muito, né?
Depende muito de como é o perfil daquela pessoa. É uma pessoa que busca a moderação, agregar pessoas, respeitar pessoas, ou uma pessoa que tem uma outra visão, a visão de separar mesmo, né? Separar, o que importa é isso aqui, né? Quem não pertence aqui é o meu grupo, não importa, não merece estar perto de mim, não sei o quê. Perceberam que são diferenças de coisas. Movimentos sociais, eles estão aí para isso, né? Para fazer com que eles sejam ouvidos.